Finalmente, Poco X6 e Poco X6 Pro lançados oficialmente. Você quer saber os detalhes deles? Aqui ó, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo. Quem não lembra desse bonitão aqui, do Poco X3, o Poco X3 Pro, que tinha um custo-benefício sensacional, ele marcou a história, né? Marcou a vida de quem teve esses celulares, que ofereciam um desempenho absurdo e custava menos de R$2.000. Pois é, mas aí a linha Poco X deu uma decepcionada. No X4 e no X5 eles ficaram meia boca assim, né? Será que essa versão nova aí vai ser top? Vamos dar uma analisada nessas especificações do Poco X6 e do Poco X6 Pro. Falando da construção e acabamento dos dois novos integrantes da família Poco, eles são construídos inteiramente de plástico! Como assim, cara? Tudo de plástico? As marcas estão elevando o nível dos materiais, até a Samsung também adotou o titânio. E a Xiaomi está apostando mesmo no plástico. Mas não que isso seja uma coisa absurda, a gente brinca com isso, mas é claro que a gente sabe que é um plástico de boa qualidade. E no caso do Poco X6 e do X6 Pro é o seguinte, o X6 Pro tem algumas traseiras ecológicas, aquele couro ecológico, que é um pouquinho diferente do plástico. Mas a construção deles é toda polietileno, sei lá, é plástico. Falando de proteções e certificações, infelizmente a linha Poco X não foi contemplada com o IP68 ou 67, elas vão ficar no IP54 e a proteção aqui é somente contra riscos, poeira e respingos, tá? Agora uma coisa estranha, eu até falar isso na hora de falar a tela, mas já vou falar de uma vez. O Gorilla Glass que protege a tela do Poco X6 é o Victus, que é bem forte, protege celulares tops de linha. E já o do Poco X6 Pro é a versão 5. Não dá pra entender, né? A Xiaomi é assim, ela toma uma coisa pra te entregar outra. Mas calma que eu já vou te falar as principais diferenças entre eles, porque eles têm algumas semelhanças. A começar pela tela. Ambos possuem o mesmo display de 68 bilhões de cores, Full HD em os quebrados, que chegam a 1800 nits de brilho. Isso é muito brilho, hein? Tem HDR10 Plus e suporte aos 120 Hz. Eles têm as telas muito parecidas, é impressionante isso. Eu gostei dessa ideia de botar esse visor de 68 bilhões de cores, que a gente já viu lá no F5 e em alguns celulares do topo ali da Xiaomi. Foi uma boa evolução em relação às versões passadas, tá? Então, nada de achar ruim, a tela tá bem legal, mas lembrar que a tela lá no X6 tem uma proteção melhor do que a no X6 Pro. Agora, tem uma diferença importante entre essas duas telas aí, tá, galera? Então, você que tá ligado aí, vou te falar a real. Qual é a real diferença entre essas duas telas que vale muito a pena você saber? Você sabe o que é taxa de resposta ao toque? É a velocidade que o celular demora para entender o seu toque e realizar a ação que você está querendo fazer aqui. Aonde que é importante a taxa de resposta ao toque ser mais rápida? É claro que é para jogar. No dia a dia aqui você vai mexendo, você mal vai reparar nessa diferença. Mas quando o assunto é jogos, principalmente jogos FPS, eu tô falando de um Free Firezinho, ou você vai jogar um COD, qualquer coisa que envolva ter que soltar skill rápido ou ter que desviar, né, dar um dash, a taxa de resposta ao toque vai ser muito importante. E existe uma diferença enorme entre os dois. Isso inclusive revive a polêmica do Poco F5, que eu considero não ser um celular totalmente gamer, porque a taxa de resposta ao toque dele são somente 240 Hz. Mas trazendo para o Poco X, o X6 tem a taxa de resposta ao toque de 240 Hz, que não é considerado gamer, é uma taxa baixa, mediana, né? S22, S23, a maioria dos celulares tem 240 Hz. E os gamers têm 360, 480 ou até mais. Agora, o Poco X6 Pro tem o sensor de resposta ao toque de 480 Hz. Top demais! Igual F4 GT, igual 11T Pro, ótimo para jogar. A gente já percebeu que ele veio para ser celular gamer, tá? Agora tem um detalhe, tem um bônus. O Game Turbo do Poco X6 Pro, o sistema deles é o seguinte, permite que esse sensor chegue a 2160 Hz, ou seja, uma mega sensibilidade para qualquer tipo de comando na hora de jogar, principalmente porque esse sistema funciona no Game Turbo, que é um aplicativo que funciona dentro da MIUI da Xiaomi e vai funcionar no HyperOS também,
que faz o casamento dos jogos que você tem instalados ali com o seu sistema operacional para ele rodar o melhor possível, né? Vai rodar mais leve possível. Então, esse Game Turbo que está presente na Xiaomi, quem joga conhece, vai permitir usar esse sistema que chega a 2160 Hz. Isso significa muita precisão, muita precisão. Então, na hora de dar aquele tiro de sniper, você não vai errar. Você não vai errar. Se você for desviar daquela skill no LoL, ou no Honor of Kings, ou sei lá o que você joga, vai ser muito mais fácil, hein? E aproveitar que eu tô falando dessa parte de jogos e hardware, vamos falar do hardware dos dois, né? Que tem uma diferença gigantesca entre os dois, falando de hardware e de desempenho. Isso porque o Poco X6 vai ser equipado com o Snapdragon 7S Gen 2, 7S Gen 2. Não confunde com o 7 Plus Gen 2, que é do F5, não, que esse é bem mais potente, tá? É um chipset ali mais moderno, mas não é tão potente assim. Mas ok, tá? Tá muito melhor do que a geração do X5, que vinha com aquele Snapdragon 695. Pelo amor de Deus, né, bicho? Aí não dá, né? A grande estrela, falando de chipset aqui, é o chipset do Poco X6 Pro. Ninguém menos que o MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Eu disse Ultra. Cara, desempenho de sobra, tá? Inclusive, eu acho que ele tá um pouquinho ali incomodando um pouco o F5. O X6 Pro é um celular gamer de verdade. Ele só não vai ter os gatilhos que o F4 GT e o ROG Phone ali tem uns botões extras e tal. Mas, meu amigo, eu tô falando de um desempenho que chega a ser 3 vezes maior do que a versão base. Isso significa que o Poco X6 Pro vai ter um desempenho 3 vezes maior do que o X6. Ah, mas você está falando isso baseado em quê? Bom, são testes feitos numa plataforma que chama AnTuTu Benchmark. O Benchmark é uma série de testes que eles fazem nos processadores para medir o desempenho, tem uma tabelinha com o score que eles alcançam, com a pontuação. E a pontuação do X6 Pro é bem alta em relação ao Poco X6 normal. Então a gente pode esperar sim os gamers de plantão almejando o Poco X6 Pro. E tem outras coisas que demonstram essa diferença de versões, né? A versão Pro do Poco X atual vai ter o UFS 4.0 contra 2.2 da versão base. O que significa esse UFS ser maior ou melhor? Enfim, traduz aí pra gente. Eu traduzo, relaxa. Seguinte, a transferência de arquivos ela tem uma velocidade que ela acontece. Os arquivos quando são movidos ou copiados, quando você está instalando uma coisa, quando você está arrastando uma coisa para outro lugar. É aquele mesmo raciocínio dos HDs, dos SSDs. Quem usa SSD, principalmente os mais tops, o NVMe, aqueles mais legais, os arquivos se movem muito mais rápido, né? Você já reparou isso? Pois é, aqui no celular isso existe também, só que a gente interpreta isso olhando a UFS. E a UFS 4.0 vai transferir arquivos e mover e copiar muito mais rápido do que a UFS 2.2 do X6 base. Isso significa que para instalar aplicativos, jogos, fazer cópias de arquivos aqui dentro do próprio celular, tudo vai acontecer muito mais rápido. E pensando em jogos, isso vai ser maravilhoso para jogar jogos de mundo aberto, emuladores. Significa mais velocidade para acessar os arquivos, menos lag, mais desempenho. Aproveitando essa parte de hardware, vamos falar das versões, né? Que a gente está falando de 8, 256, estou falando de 8 de RAM, 256 de armazenamento. Então eu vou falar assim os números só, tá? Mas eu estou falando de memória RAM de armazenamento. 8.256, 12.256 e 12.512. Nas duas versões, tanto a Pro quanto a base, oferecem essas mesmas combinações. Não tem nem que falar, não pegue a tal, não. Tipo, a versão base já está de bom tamanho, 256 GB é ó, maravilhoso. Atualmente eu estou evitando até os de 128. Eu costumava dizer que os de 64 é que era o problema, mas até 128 é pouco, se você é daqueles que gosta de instalar jogos e aplicativos maiores, ou usa a câmera com mais frequência. Falar das câmeras, pra gente falar das câmeras é uma coisa até um pouco superficial, que eu posso falar só de especificações porque eu não tenho noção do que elas vão ser capazes de fazer. A gente não está testando elas aqui na prática, mas eu posso dizer que os dois têm sensores muito parecidos. 64 megapixels no principal, 8 no ultra-wide e 2 no macro. As duas câmeras fazem praticamente a mesma coisa quando a gente fala de tipos de vídeo ou foto. Todas conseguem fazer boas fotos e vídeos, mas no X6 Pro ele grava 4K 24 FPS, que seria um modo cinemático, tá? Coisa que o X6 não faz, fica só no 4K 30. Mas véi, a Xiaomi põe a p*** de um chipset potente pra c...
E a câmera não pode filmar 4K 60? Não pode filmar 8K 24? Eu não entendo, a Xiaomi tem todas as ferramentas para ser melhor que a Samsung, para ser melhor que a Apple, para oferecer força bruta, mas na hora do vamos ver, uma coisa dessa você tem que instalar a Gcam para poder filmar em 4K 60 FPS. Eu acho um absurdo isso. Porque você pega um celular da Samsung de menos de R$2.000, ele grava 4K 60 na frontal, ele grava 4K 60 na traseira, faz um tanto de coisa, mas o Xiaomi não dá para entender isso. Então a gente já percebeu que o foco da linha Poco X não é câmera, é desempenho e custo-benefício. Isso a gente vai descobrir com os preços. Falando de bateria, 5.100 mAh para o X6 e 5.000 para o X6 Pro, os dois com fast charging de 67 watts, que vão carregar em menos de 1 hora com certeza, né? Tava vendo um dia desses aí, vídeos de testes de carregamento de bateria, né? E eu vi o S23 FE, o celular demora 1h10 para carregar. A Samsung não sabe fazer fast charging. Ela sabe, mas ela não coloca, né? Ela prefere investir em câmera, né? Sei lá. Mas nisso aí a Xiaomi dá um banho, né? Os 67 watts poderiam ser 120 na versão Pro? Poderiam, mas tudo bem, os 67 estão de bom tamanho, porque se você comparar com outros celulares da mesma classe, eles vão ganhar. Eles, que eu quero dizer, não, o X6 e o X6 Pro vão ganhar dos outros, né? Galera, esses foram o X6 e o X6 Pro, vocês gostaram? Eu gostei, tá? Principalmente do X6 Pro, cogitando inclusive que ele seja meu próximo celular, porque eu sou gamer, eu gosto de desempenho, e eu gostei da ideia de ter um Dimensity 8300 Ultra, um chipset bem potente. Agora, vamos ficar de olho nos preços, tá? Não fica com esse conceito preso na sua cabeça de que lançamento é melhor que o celular que foi lançado há 1 ano, que nem sempre isso é verdade. Esse X6 Pro, se vier R$4.000, meu amigo, não faça essa burrice. Não existe. O X6 Pro tem que bater no F5 e olhe lá, porque ele não grava 4K 60, pô. Agora, o X6 normal tem que ser menos de 2.000. Se ficar igual atualmente a gente vê o X6 no Mercado Livre por 2.700. Ah, é proibido comprar? Não, não é proibido comprar. Mas não tá com preço bom, saiba disso. Você tá comprando porque você tá afim de comprar. Beleza? Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Aqui nos comentários vocês também podem completar, corrigir alguma coisa que eu falei. Não se esqueçam de deixar o seu like, eu quero saber o que vocês acham dos lançamentos do Poco X6 e do X6 Pro. Até a próxima! Falou!